Tudo bem, Cristina? Tudo bem, Estevão? Tudo jóia? Ana Lúcia, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Cristina. Ah, Cristina! Nossa, quanto tempo! E agora que eu vi melhor o seu nome aqui no Instagram. Ah, Cristina, a gente vai ter agora um bate-papo muito bacana. Eu estou fazendo aqui um ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. E cada dia iniciou dia 30 de março e desde então não parou. Aí cada dia tem um tema diferente, um convidado diferente, cujo eixo central de toda a temática é a dança. Aí tem a dança, por exemplo, com os terreiros, dança e terreiro, dança e tantra, dança e física quântica, dança e psicologia, dança e terapia. E tem uma infinidade de possibilidades que eu trago aqui a cada encontro que, que acontece nesses bate-papos. Às vezes tem um insight diferente, tem uma outra relação que eu posso conectar com o que foi debatido, compartilhado, conversado em cada bate-papo. E ele está indo progressivamente. E temos, inclusive, a agenda até semana que vem. Está tudo já andando muito tranquilo. Cada vez mais questões aparecem. E um beijo aí para Joyce, para Bia. O Geraldo acabou de entrar. E hoje o bate-papo vai ser bem interessante. Calma aí. E hoje, Cris, e hoje, Cristina, vai ser muito legal pelas relações que vai trazer com o corpo e que também pode ser bem interessante, né, pelo viés da psicologia, que tem também alguns atravessamentos, né, nas falas, nos pensamentos, que inclusive o Geraldo vai trazer. O Geraldo é um fisioterapeuta e terapeuta holístico e que ele trabalha bastante, né, várias relações do corpo no corpo. E a gente conversou sempre antes das lives, eu converso com os convidados e aí eu sei um pouquinho de como que vai ser a abordagem. E aí vai ser bem interessante. Fica aqui com a gente, troca um pouco de ideia com a gente. Vai ser bem bacana. Seja bem-vinda. Ótimo te ver de novo. Oi, boa Oi, Ju. noite. Seja Tudo bem, bem-vindo. querido? Obrigado. Tudo Não jóia. sei o que eu fiz, eu apertei em alguma coisa aqui que acho que cortou a sua fala ou não. Não, não cortou não. Então, tudo certinho por aí? Acho que Tudo ótimo. Eu estava tudo jóia. esperando você. Achei que você ia me chamar de alguma forma. E aí eu estava aqui esperando. Já estou aqui já há algum tempo em meditação. Se o meu som aqui da sala estiver atrapalhando, você me fala. Por mim tá ok. Para vocês que estão assistindo, tá ok também o som do Geraldo? Então, enquanto as pessoas vão respondendo essa pergunta, a gente já pode iniciar a nossa live para poder. Nestor, Nestor, Nestor é um profissional aqui de Macaé, não é, Nestor? Acho que é massoterapeuta e também terapeuta holístico, se não me engano. Um abraço para você. Já, já, já Sim. fiz, já fiz uns tratamentos com ele também. Está aqui a minha terapeuta, que já foi muitos anos atrás, a Cristina Borges. Beijo, Cristina, maravilhosa, pessoa muito querida no meu coração. Então, vamos começar
a nossa live de hoje oficialmente. Então, Geraldo já sabe a minha dinâmica, eu me apresento, depois falo um pouquinho do tema e depois passo o bastão para você, para a gente aproveitar o máximo possível esse tempo de 1 hora no nosso bate-papo e podendo estender um pouquinho depois, caso seja necessário. Então, vamos lá. Antes de começar oficialmente, quero agradecer o Geraldo por ter aceitado esse convite, porque para mim vai ser um importante momento, porque Geraldo, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Geraldo, porque ele tem uma escuta corporal muito aguçada e tem vários conhecimentos que ele acessa e que a gente percebe assim, caramba, como que ele percebeu isso no meu corpo, nessa relação da minha lesão atual e como que ele conectou com outro tipo de sensação, emoção e com o que eu estou vivendo apenas perguntando ao meu corpo nesse estado de lesão. Isso para mim é formidável. Gratidão, Geraldo. Então, para quem não sabe, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, trabalho também com vídeo e fotografia, e na dança, eu mais especificamente estou na parte da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. E também trabalho hoje em dia, bem recente, na parte de marketing digital. E hoje, por que dança e o corpo que fala? Bom, como já dei um spoiler mais ou menos como que o Geraldo trabalha, é esse caminho da dança que tem como carro-chefe o seu próprio corpo como essa ferramenta para materializar o seu sentimento, as suas relações de inquietações, tanto de maneiras positivas quanto aquelas que a gente quer esconder lá debaixo do tapete. Então a dança tem esse poder de evocar todas as suas relações internas de sentimentos, sensações e emoções para transparecer no corpo como movimento, como dança. E aí o Gerardo vai trazer da maneira com que ele vive como fisioterapeuta e como terapeuta holístico, um outro viés, porém, que anda muito próximo e até junto com os pensamentos e as práticas da dança, mesmo ele podendo pensar que não está ali tão como profissional da dança, assim, mas ele tem, sim, muitos viés, muitos pensamentos e vivências que, sim, para mim é dança. E aí eu passo para ti o bastão e aí tu fala, se apresenta aí, maravilhoso. Primeiro, assim, a escuta tá boa para todo mundo, porque eu tô sem fone. Meu fone tá aqui, mas eu adoro dar uma escapada nas regras. Mas seria melhor botar o fone Por para enquanto, assim, vocês? para mim tá ótimo. Para vocês, está tudo ok? A questão do som, a voz Eu vou dele. falando, eu vou falando, e na medida em que vocês não estiverem ouvindo, vocês. Fred Guedes disse que tá ok. Valeu, irmão. Liliane, prima também, Isabela, tá ótimo. Então a gente vai falando e Amanda, também beijo. Desculpa. também é uma maravilha. Não, essa sala é para isso, né, Júlio? É para a gente poder se encontrar. A gente está vivendo um momento muito especial na vida da gente, né? A gente está construindo uma história, né? Uma história na humanidade e a gente está vivendo coisas muito impactantes para a gente, né? Impactantes no sentido de que a gente está envolvido pelo sopro, né? Pelo sopro que vivifica o barro, pela vida, né? A gente está envolvido num momento histórico porque todos nós, terráqueos, fomos convocados a observar, né, o que está acontecendo dentro e fora da gente. Então a gente precisa estar com muito zelo com a nossa saúde de uma forma integral, sistêmica, né? E a saúde não é ausência de doença. A saúde é estar num processo de vir a ser, numa construção, né,
desse ser que a gente sonha, que foi sonhado pelos nossos ancestrais, que, que é a imagem e semelhança de um ser quântico que não tem início nem fim, né? De toda essa diversidade maravilhosa que a gente vive nesse planeta. Então, a biodiversidade, e falando de bio, a gente trouxe o tema do corpo que fala, e esse corpo que fala se expressa de muitas maneiras, né? Não só quando a gente vê uma lágrima escorrer no canto do olho, não só quando a gente vê um sorriso búdico ou um sorriso amplo, mas a gente percebe que esse corpo fala na medida em que a gente está passando por algo como a gente está passando agora. Então a gente observa bastante como é que é essa coreografia, como é que é esse movimento, né? Muitas vezes quando a gente começa a esbarrar muito num objeto dentro de casa e que antes não esbarrava, talvez seja a hora de alguma mudança, né? Então, Júlio e muitos de vocês que estão aí sabem que eu falo com muita metáfora. Então, vocês podem perguntar aí também nas perguntinhas aí o que eu quis dizer quando eu falei determinadas coisas. Mas é por isso, assim, é tanto um móvel físico, né? Eu estou esbarrando na ponta daquela mesa ali e eu estou com um ótimo momento de reposicionar as coisas na minha sala, né? Na minha cozinha. Estou com um ótimo momento para isso. E também um ótimo momento para ouvir o meu corpo. Ouvir o meu corpo ser arrumado, reorganizado, né? Porque a gente, na verdade, não apaga nada, né, da nossa história. A gente reedita o texto do que a gente viveu. A gente olha de uma forma mais ampla, de uma forma mais coparticipativa, né? A gente entra num processo de construir realmente a nossa história, tomar o lugar, tomar a direção nessa nave que é o nosso corpo, porque se a gente não toma a direção, a gente vai ficar no carona. E no carona, a gente pode ser levado para qualquer lugar que, de repente, não é o nosso interesse. Então, a gente precisa muito tomar a direção. Existem vários cursos bons para tomar a direção da nossa nave. O primeiro é ir até a janela e respirar. É um ótimo curso. A gente vai para a janela, respira, observa, sem julgamento. Aí já é um nível mais evoluído do curso. Sem julgamento, se está vento, se está sol, se está bonito, se está triste. Não, é só respirar. Então, o curso que eu estou falando aqui é estar em curso. Estar em curso no processo de vir a ser. E aí a gente tem que observar como é que o corpo fala. O corpo convida, né? O corpo anuncia. O corpo do planeta está anunciando nesse momento, né? Que existe alguma coisa e não é nenhuma visão ingênua e romântica dizer que o vírus é mal, que o vírus veio para fazer o mal. Vírus é vírus. Onde quer que ele se encontre, ele precisa de um corpo. E aí, que tal a gente não oferecer o nosso corpo para o vírus? Que tal a gente não oferecer o nosso corpo para baixa imunidade, para baixa estima, que pode ser com estresse, com ansiedade, com raiva, com crítica, com oposição, com separatividade, trazer tantos aspectos que não são necessários nesse momento, em tempo de encarar o que está acontecendo de uma forma original, legítima, competente e participativa. Então, o nosso corpo convida a gente para essa leveza, essa alegria da dança, essa alegria do movimento que traz vida, que recupera. Eu já atendi gente
no consultório de dor, né, de fisioterapia, com dor na coluna, com o movimento. Então, né, esse conceito já muito martelado para fisioterapeutas e para pessoas que trabalham com o corpo. Você precisa começar com o movimento, respeitando todo o grau, né, que cada um dá para a sua dor, porque a dor é subjetiva, a dor não está em lugar nenhum e ela pode estar no corpo todo. E não pode ser medida, porque não existe um aparelho, igual um aparelho de pressão, que vai lá ferir a sua pressão arterial. Não existe aparelho que meça a dor. Então é subjetiva. E cada um dá à sua dor o grau que sente. A minha dor é grau 5, a minha dor agora está grau 3. Nossa, a minha dor agora está grau 9. Tudo bem, a gente tem que acolher, né? Por mais que você encontre o outro, respire, promova algo bem interessante no sentido de uma orientação para ele mesmo, possivelmente aquela dor vá para um grau 4, vamos supor. Por quê? Porque ele desfocou também. Mas aí ninguém pode ir lá e dizer para o outro que o corpo dele não está falando o que ele está falando. Porque é subjetiva. Então a gente tem que fazer o exercício da compaixão, quer dizer, se colocar no lugar do outro com empatia, com amorosidade, com acolhimento e com movimento. Quando a gente está num baile e vai dançar com uma amiga, com um amigo, você precisa se adequar àquele corpo e fazer o movimento, senão vai ficar um pisando no pé do outro, tropeçando, vai ser um vexame no salão. Então a coreografia da comunidade, da nossa sociedade nesse momento, é a gente poder ouvir o nosso corpo para que a gente possa dar conta, suportar, dar suporte a quem está ao lado da gente, para que a gente possa realmente fazer uma linda dança, um lindo movimento, né, interno e externo, que aí tem a ver com quem está em torno, inclusive a natureza, tá? A qual a gente faz parte. Então, eu havia feito um scriptzinho que eu queria compartilhar com vocês, no sentido de um exercício, assim, de movimentos que a gente pode fazer, cada um aí no seu cantinho, e para que a gente possa sentir o que a palavra está dizendo, para a gente poder mexer com toda essa inteligência que o nosso corpo tem, né? Porque a gente tem uma inteligência cognitiva, onde a gente estuda, onde a gente apreende, né? Onde a gente coloca todos os programas. Quando a gente compra um computador, a gente vai lá inserindo programas, fazendo upgrades nele, né? E com a gente a mesma coisa. A gente precisa ir colocando, inserindo programas novos. Tem alguns programas que precisam ser substituídos, sabe, gente? E não tem idade para isso. E não tem momento. Não tem momento. Ah, deixa melhorar, deixa passar, deixa minha conta do banco ficar boa, deixa o inverno chegar, deixa a academia ficar pronta, né? Deixa a praia despoluir. Nada disso. Tudo acontece agora. Agora tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem gente gozando, tem gente sofrendo, tem gente fazendo tudo. Tudo nesse momento. Agora eu estava aqui, eu achei que o Júlio ia me chamar e eu ia entrar, maluquice da cabeça da gente, daí 3 pessoas me ligaram. E aí assim, eu falei, caramba, eu já estou aqui há 40 minutos, ouvindo música, tirando uma coisa e outra, acessando um aroma, porque aí vai para uma outra inteligência, meu sistema límbico lá dentro do cérebro recebe o aroma e aí me traz
uma outra condição de estar, porque a história é essa. A gente acorda de um jeito, a gente está no meio da manhã de outro, a gente está na hora do almoço de outro. Então, como é possível a gente dizer que a gente é o mesmo? Como é possível a gente dizer que esse corpo não não se transforma, não se renova, não se modifica, né? É um desafio. Então, nesse momento, eu queria que vocês sentassem na cadeira direitinho aí. Ninguém precisa ficar igual soldado e nem monge, porque não somos monges. Então, sentar significa tomar o seu assento, tomar o seu lugar. Eu vou fazer uma breve meditação de relaxamento direcionado. E aí vocês vão sentir, eu vou aumentar um pouquinho o som, Júlio me disse tá bom, né? E aí a gente escuta esse som e fica aí presente, chega aqui. Porque muitas vezes a gente chega de corpo presente. E nem sempre esse corpo está presente, porque esse corpo é composto por vários corpos. Corpo emocional, corpo psíquico, corpo mental. A mente não tem nenhuma estrutura no cérebro para onde a gente ache ela. A cognição tem várias áreas de cognição motora, de área que estimula esfíncter, enfim. Coordenação, equilíbrio, propriocepção, dá para achar tudo isso aqui dentro da calota craniana nossa. Agora a mente não dá para achar. A dor não dá para achar. Então existe um mistério dentro de cada um de nós. Existe uma biblioteca incrível a ser explorada. E o mais interessado nessa exploração tem que ser cada um de nós, individualmente. Nós temos aqui uma qualidade de uma digital única no mundo. Essas voltinhas desse labirinto aqui da digital é única. Incrível isso. E ao mesmo tempo somos um. Somos um corpo crístico, um corpo cósmico habitando nesse planeta em irmandade com tudo isso. Então a gente precisa passar por esse portal de chegar e chegar. A gente aprendeu a viver no automático. A gente aprendeu a dirigir. Quando alguém liga para o telefone, o Bluetooth do carro, do rádio, já atende. E aí a gente já está dirigindo, mas está falando, não, na quarta gaveta. Não, atrás dessa caixa aí. Isso, pega o envelope, o terceiro envelope. Quer dizer, eu estou na estrada e eu estou lá na sala dizendo para a pessoa onde é a gaveta que tem que pegar o objeto tal. E aí esse automatismo tira a gente da percepção, da riqueza do aqui e do agora, da realidade, do presente, de estar presente. Quando a gente vai para o passado, né? Quando a gente vai para o passado, a gente vai para a melancolia. A gente vai para a tristeza, a gente vai para o déjà vu, a gente meio que para. Quando a gente passa direto e vai para o futuro, a gente vai para a ansiedade, para uma expectativa. E aí a gente passou também do tempo. Então, quando a gente volta para o agora e se assenta no momento, a gente percebe, olha, todos nós já pegamos coronavírus. De uma hora ou outra, a cabeça da gente disse que a gente pegou. No primeiro dia que eu peguei, foi quando eu desci aqui para ver meu cunhado, ficou gritando para eu aparecer, aí eu apareci à distância, conversei com ele, meu sobrinho, quando eu subi, tomei banho, deitei, eu falei, meu Deus, eu não estou respirando bem, cara, tem alguma coisa estranha, meu pulmão parece que está pesado, eu não estou respirando. Eu falei, calma lá, Geraldo, alto lá. Respire e observe o seu pulmão. Aí eu parei, a gente tem que ir para esse outro lugar de observador. E aí eu vi que o ar estava
Estava enchendo o meu pulmão e estava saindo. Eu não tinha restrição nenhuma e eu não peguei coronavírus. Isso já tem 15 dias. Foi no início da quarentena. Porque a gente se fechou, então quem precisava sair, trabalhar, a gente já, né, já viu se é pessoal de zona de risco. Então você nem se aproxima, né? Levanta as trincheiras. É isso que a gente precisa fazer nesse momento, né? Se salva resguardar, cuidar do outro, né? Cuidar de não sair, de não conviver próximo. Isso não quer dizer que a gente está isolado, a gente está separado momentaneamente, mas a gente está em comum, num corpo só, envolvido com todo mundo que a gente conhece e que a gente não conhece. Então a gente precisa preparar esses portais para chegar em cada lugar. Quando você for dormir, prepara o caminho da tua cama, do teu leito. Vai nessa coreografia da lentidão da noite. Não vai tomando 2 copos de Coca-Cola e ouvindo um som num fone alto, ou ouvindo uma notícia de último momento para você apreender o quê, né? E aí deita com a luz muito forte. Então, assim, preparar significa começar a entrar no encontro desse estado onírico, desse lugar do sono, desse lugar onde a gente vai enriquecer profundamente nessa escuridão da noite, onde o nosso corpo vai construir algo que só no escuro da noite ele pode construir. Nem adianta no dia seguinte fechar a janela toda, ligar o ar e tapar a cabeça. Então, talvez se a gente tivesse a habilidade para responder ou responsabilidade para a gente ir para o sono, um monte de coisa ia melhorar na nossa vida. Principalmente o sono de quem não tem. Quem tá, né, quem tem insônia, bom, enfim, tudo isso aí mais. Quem se mexe muito e tal, quem levanta muito para fazer xixi, beber água, comer um docinho na geladeira. Então eu queria convidar vocês agora para a gente perceber o corpo. Algumas coisas já aconteceram de quando a gente começou, alguns minutinhos atrás, para agora. Eu tô sem o cronograma, o horário que você me avisa, hein, Júlio? Eu tô vendo. Temos meia hora. Ótimo. Então, agora todo mundo vai sentar e vamos começar a respirar. Quem quiser fechar o olho pode, quem não quiser não precisa. Ninguém aqui é monge, não tem que dobrar a perna para aqui, cruzar para ali, botar em cima da outra, nada disso. É ser justo com cada um. A postura que não tenha dor. E aí eu convido vocês agora para o presente do presente. Vamos colocar o pé no chão. Deixa o silêncio chegar até vocês. Sente o pé no chão. Ou dentro da tua pantufa. Percebe que tem uma conexão aí, uma base. Algo que te sustenta. Algo que já te levou para o campo. Algo que já te trouxe para o lar amoroso. Perceba a perna, até a curvinha do joelho. A parte de cima, a parte de baixo desse joelho. Respira. Não precisa fazer força. Deixa o ar entrar. E deixa também que esse ar leve, através da sua mente criativa, oxigênio para essa região do joelho,
onde você pode sentir algumas dores, algumas limitações. Respira, inspira e solta o ar. Agora perceba a tua coxa, a tua perna apoiada aonde você está sentado, recebendo a tua mão sobre ela. Vem mapeando o seu corpo e com a respiração traz o pneuma, o sopro, o oxigênio para essa região, do pé ao joelho, à coxa e ao quadril. Respira e solta o ar. Deixe que essa atenção vá subindo como um escaneador pelo seu abdômen, pela sua lombar, pelas suas costas torácicas. Respira e relaxa seus órgãos, suas vísceras, sua lombar, seu abdômen. Solta o abdômen. Respira, inspira, inspire-se e expira. Inspira oxigênio novo para o pulmão, para o coração, para o tórax e solta o ar com agradecimento, respeito e acolhimento. Inspira e joga atenção para os ombros, onde a gente às vezes carrega o mundo. Inspira, agradecendo esse momento único, ímpar, que nunca mais vai acontecer. Mas você está se preparando para muitos outros acontecimentos. Porque agora você está mudando o DNA, está mudando a história, está mudando a maneira de olhar para você. Confia que você está renascendo no teu corpo biológico, no teu corpo criativo, no teu corpo mental, no teu corpo emocional, no teu corpo sentimental. Respira, inspira e percebe o ombro, seus braços, o seu antebraço e suas mãos. Que recebeu tantas coisas na vida, que ofereceu, que doou, que aprendeu, que soltou, que conduziu, que foi conduzido. Respira o oxigênio nas suas mãos, com a intenção da tua mente. Inspira, passando pelo teu coração, que já pulsa diferente. Sobe pela cervical. Relaxa toda a parte posterior da cabeça, o crânio e a face. Expira, soltando a mandíbula um pouquinho, relaxando as sobrancelhas também, sua testa. Respira nesse momento para você, por você e por todos. Muito bom. Agora eu acho que está todo mundo presente. Respira devagarinho e começa a se movimentar a mão um pouquinho, o punho, os pés.
E vamos chegando para aqui, para agora, abrindo os olhos. Tudo bem? É uma prática tão simples, gente. O quê? Não dá- nem dá vontade de falar. Não dá, não. É isso, gente. É por quê? Porque a gente está fazendo isso, Ai, 20 pessoas aqui, 20 pessoas respirando em comum, nós fizemos um corpo. Alguns aí, como o Júlio, devem estar pau da vida que eu falei, abre o olho e vem para cá. Não, eu queria ficar mais nesse paraíso. queria mesmo. Mas esse paraíso, gente, é acessível. Não precisa. Eu nunca falei dessa forma, nunca na minha vida falei assim. Todas as vezes que eu faço uma meditação orientada, entra outras questões. É o grupo que incide numa, num pulso, numa frequência que faz com que a gente vá agindo da forma que aquele grupo está pedindo. Então a gente trabalhou joelho muito, trabalhou órgãos e vísceras, cervical, mãos, foram coisas importantes para esse grupo, né? O peso no ombro, relaxar a sobrancelha. A gente precisa fazer isso, explorar o nosso universo, o nosso corpo, a nossa partezinha desse planeta, né? E experimentar esse corpo é fazer isso, é sair dos trilhos que a gente já conhece, os trilhos que levam a gente para uma marionete de agir, de comportamentos, seja eles o viés que forem, e convida a gente, algo convida a gente para ir para as trilhas. As trilhas convidam a gente para ser os aventureiros, de achar uma cachoeira, de achar uma árvore, de achar o museu numa cidade grande. Eu não posso ficar preso a trilhos. Eu preciso abrir a possibilidade de ser um explorador, de ser um curioso, de ser um aventureiro, de estar animado. Lógico, cada um sabe a sua medida, cada um sabe. Fazer o caminho de Santiago de Compostela ou de qualquer outro caminho não significa você ir andando, fazendo bolha, sangrando, se arrastando para cumprir uma faixa de quilômetros, de metros. Significa você estar dentro de você. O mais importante é o caminhante, não é o caminho. Então, se você vai pegar uma carona numa charrete de flores, você vai pegar uma carona numa bicicleta, não importa. O que importa é estar em curso, para que a dança te envolva e que nesse envolvimento da dança, desses elétrons em torno desse núcleo atômico, possa gerar uma energia atômica de sincronicidade, de amor, enfim. A gente podia agora, já sabendo que esse corpo não é uma máquina, mas ele é animado por esse sopro, dar uma alongada aí. Todo mundo. Ai, vamos instalar os esqueletos aí, gente. Ai, para um lado, para o outro. Quem quiser ir para frente, deitar um pouquinho assim na perna. Eu não vou, senão eu vou bater a testa na cabeça, na mesa. Esticar a perna, dar uma aquecida, que quando a gente faz um movimento responsável e coerente com a gente, o nosso corpo recebe esse calor, recebe essa circulação. A gente, quando se movimenta, a gente facilita que o prana circule, porque a linfa vai ser ajudada a ir para o caminho dela, para ser liberada, né? Que é a linfa tira o lixo que está no corpo, né? O sangue circula melhor, o retorno venoso
é bem feito, é favorecido pelo movimento físico. Então, aliás, eu sugiro todo mundo dançar assim em casa quando tiver, ou procura Júlio, que ele está fazendo altas coisas aí de dança com vídeos. Começar a fazer isso, que é o que menos lesiona, é a gente poder estar bem fazendo o que está gostando de fazer. Quando a gente faz algo que tem que fazer porque é bom para a saúde, não é 100%, 90%, nem 80%. Às vezes é menos de 50% que a gente absorve. Então a gente alongou. Beleza. E aí eu queria trazer essa noção de ser esse explorador numa metáfora de uma semente. A semente do abacate está ali enorme. Lá no meu Instagram eu postei ontem uma foto de uma semente rachada dentro do abacate já brotando. Coisa linda. E a semente de uma paineira, que é igual uma semente de mostarda, que é uma coisa linda, de uma árvore gigantesca, com as folhas prateadas. Quando a gente vai para a roça numa noite de luar, a gente vê aquelas folhas prateadas, a coisa mais linda de uma árvore imensa. Dentro de cada semente dessa, existe uma informação daquela árvore toda. Existe a informação da flor, existe a informação do fruto, existe a informação das folhas que caem. Então, a gente tem toda essa informação no cerne do nosso ser, que a gente precisa resgatar, e não é, repito, colhendo títulos, formações, cursos, pós, mestrado, doutorado. Isso é muito bem-vindo, porque a gente tem consciência que temos consciência, temos uma razão, uma lógica para poder nos habilitar a ajudar a vida na sociedade. Mas o mais interessante é estar em curso presente, o presente do presente. Isso ficou para essa live. Então, a gente pode ativar os pontos numa das técnicas, num dos exercícios que a gente faz na técnica de cinesiologia aplicada, é assim, colocar uma mão no umbigo, lá embaixo no umbigo, e a outra mão assim, com o dedinho assim, aqui na brechinha entre uma costela e outra, no vãozinho de um osso para o outro. E aí bombeia, assim, vuc, igual o Júlio está fazendo. Isso. Depois vai pegar a mão assim, e vai trabalhar aqui, no meridiano central e no meridiano posterior. Isso. Eu vou explicar para quem que é que faz isso. E depois lá no cóccix. No final da coluna. Agora a mão que está atrás vem para o umbigo. E a mão que está no umbigo subiu. Para a gente trabalhar a outra polaridade. Aí bombeia, porque aí é um pontinho do rim, o final do meridiano do rim. E solta o ar. Isso! Agora sim. Todo mundo aqueceu. Eu estou pingando aqui. Maravilha. Vocês estão ouvindo o furacão, o vento? Ó, que beleza. Agora de novo aqui, ó. Meridiano central e governador. Isso. Agora lá, de novo no cóccix. Maravilha. O que é isso? Isso daí é um exercício de pontos fundamentais para a gente melhorar a energia do corpo. Quando a gente está arriadinho, quando a gente não está disposto, quando a gente está acelerado demais. Então, a gente vai equilibrar tudo isso e dar uma reorganizada. Tá bom? E aí? E agora, Júlio? Maravilha! Pessoal, a gente já tem, inclusive, Geraldo, nós já temos uma pergunta, inclusive vou ler aqui. É do eu_tc, que disse: boa noite, uma pergunta após a prática meditativa. A dança, em sua compreensão interativa entre os nossos corpos
e o espaço interno, entre aspas, desculpa, entre parênteses, mente, espaço interno e externo, pode ser encarada como um tipo de meditação? Obrigado. Total. Da mesma forma que a gente encontra várias nuances da dança, se você falar dança, você abriu um leque no planeta de coisas inimagináveis. Tanto danças ritualísticas quanto danças folclóricas, que também não deixam de ser ritualística, mas enfim, cada uma vai ter a sua particularidade, o seu viés de conexão com o corpo que faz parte daquela cultura e com o que transcende. Então, em todas as formas, as danças modernas, as danças contemporâneas, as danças da atualidade, as danças primitivas, fazem toda a conexão com todos os corpos que a gente tem e com todas as formas que o planeta consegue, nós conseguimos compreender vivendo nesse planeta. Uma das coisas que me conecta muito com a dança e que de alguma maneira eu percebo que eu estou no estado meditativo, ela ocorre de algumas maneiras na dança contemporânea. Comigo acontece na repetição de movimentos de acordo com algum tipo de ritmo que eu escolho, dentro de uma respiração específica também. E aí, então, isso pode gerar um outro movimento a partir da repetição, junto com a respiração, ou eu permaneço no mesmo movimento em determinada quantidade de repetição ou determinada duração de tempo de uma música ou de um exercício que alguém está ali propondo, ou mesmo eu proponho a mim mesmo. E aí, isso, de alguma maneira, a, é, eu consigo acessar o que a gente acessou nesse momento aqui de uma maneira, por mais que eu estivesse em movimentos muito intensos, muito fortes, muito expansivos, de alguma maneira o meu estado de consciência ele também acessa o que nós acabamos de acessar neste momento, nessa prática meditativa. E isso depende muito, mas eu consigo acessar, sim, um estado meditativo em determinadas práticas e dinâmicas de dança. Eu falo isso da dança contemporânea, que é a área que eu mais trabalho, e ela realmente expande o meu corpo, e eu consigo sentir esses corpos sutis aí reverberando de alguma maneira a partir dessas práticas que eu consigo através da dança. Aí Thaís Eu acho colocou muito, aqui. eu Thaís acho muito comple... interessante, Júlio, quando a gente vê uma pessoa que está dançando de corpo e alma, a gente fala, ia lá, né? Assim, ia lá, Sim. tá total de conectado ali. Porque a gente vê pessoas, às vezes, dançando lindamente, mas que não trouxe uma alma. Tem uma coreografia ensaiada. Mas quando as pessoas ensaiam uma coreografia, até pode ser por esse caminho também, mas ela traz uma alma, ela traz uma conexão com aquilo. É a mesma coisa de você entrar em cena e não estar vestido do teu personagem. Você pode estar com a melhor indumentária, mas você não vai convencer nem você, nem a plateia. Então a gente precisa convencer a plateia do nosso corpo, que é o nosso coração, que é o nosso pulmão, que é a melhor plateia que a gente tem na vida. Então a gente precisa começar a Ah. encenar boas peças. E, e é interessante porque quando a gente começa a refletir como é que é o nosso estado de cena no palco ou em qualquer trabalho de corpo, ou até mesmo durante, porque a aula de dança, ela não pode ser pensada como um lugar diferente do palco na relação de presença. A presença no palco também é a sua presença em aula. E aí, como é que é o seu corpo em aula? Aí, depois que a gente começa a ter esse paralelo e esse pensamento de não querer fragmentar de um lugar para o outro, aí começamos a trazer para a vida como um todo. Como é que eu estou dançando? Como é que é a minha relação do meu movimento na vida? Será que do mesmo modo que eu me integro, que eu me deixo, que eu também proponho, que eu me movimento ali de uma maneira tão intensa, isso acontece na vida? Eu não preciso dizer um A com
com a minha boca, né? Que tem pessoas que têm essa dificuldade de fala. Mas como é que é meu corpo nessa dança da vida? E aí pode ser essa dança de várias maneiras, né? Como é que eu sento, como é que eu é, ao reagir uma ofensa, como é que é meu corpo? Ele vai para frente, ele vai para trás? Ou se eu simplesmente cesso a minha voz e ouço, deixando com que os músculos internos trabalhem outros tipos de dança. E aí isso vai saindo do palco, saindo da sala de aula para a dança da vida. Perfeito. Temos 10 minutos. Falei, passa muito rápido isso. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, é só escrever por aqui, tá bom? Thaís complementou aqui dança como oração corporal e Cristina Borges complementou também a dança transcende. E aí, quando tiver faltando 5 minutos, a gente vai para as considerações finais. E eu estou muito feliz com a sensação que eu estou depois dessa meditação. Parece que o corpo ele está super acessível, assim, de querer encontrar as novas danças, porque nesse momento de quarentena, parece que o meu corpo dança, ele é tanta coisa que às vezes eu preciso fazer, eu preciso executar, eu preciso deixar algumas coisas de lado para dar prioridade a outras, que meu corpo dança fica um pouco ainda ali debaixo do tapete, como se algum momento certo fosse para dançar. Mas o momento certo não existe, né? É o aqui e agora. É, é verdade. Na medida em que a gente acolhe tudo isso sem excluir nada, sem negar nada, a gente está vivendo um processo inteiro naquele momento. Sim, Lógico que a gente tem uma coisa que a gente diz muito que é o livre-arbítrio, né? É o caminho que a gente escolhe deve vir da nossa essência, né? De algo bem primordial e bem essencial mesmo, né? E nem sempre a gente vê que é assim, porque são muitos afetos, né? A gente está na vida para afetar e ser afetado por tudo que acontece. Então, os afetos a gente absorve por conta dos sentidos também, né? Os sentidos básicos. Eu sou afetado pela minha visão, pelo que eu vejo, eu sou afetado pela escuta, pelo que vem para mim de som, de frequência vibratória. Eu sou afetado pelos aromas, né? Eu sou afetado por pensamentos. Eu posso afetar um ambiente com um pensamento que eu tenho residivo naquele lugar. Então eu posso chegar em alguns lugares antes do meu corpo chegar, porque eu posso me projetar lá com uma boa energia, com um sorriso, e às vezes um exercício muito bom que a gente pode fazer também é de manhã acordar, a gente acorda meio taciturno, meio sério, então é ir para o espelho e fazer assim. Nem precisa ir para o espelho, mas fazer esse movimento às vezes é um peso, porque a gente acorda sem vontade de nada, é muito devagar e querendo só uma mecanicidade de um certo asseio de pentear um cabelo, escovar o dente, lavar um rosto e vamos tomar um café e tal. Mas esse movimento, que é o sorriso búdico, vai se abrindo para a gente botar as canjicas para fora. Então, às vezes eu trabalhei com uma pessoa aqui no consultório e ela foi buscar a filha, que ela estava muito preocupada da adaptação da filha pequena na escola, e ela estava achando que ela estava muito séria também com isso. E ela foi fazendo sorriso, dirigindo e fazendo sorriso. E ela pegou a menina, botou na cadeirinha e estava indo para casa. E a menina, mãe, o que aconteceu? Você você está diferente. Você está rindo, mãe? Eu não sei o A menina, aí ela ficou rindo e chorando, porque ela ficou lembrando do que a gente tinha acessado aqui, porque ela não trouxe isso, foi sendo desdobrado no encontro, que é algo muito especial. O encontro faz com que tudo aconteça, o pulso das coisas aconteçam, né? A partir do encontro. Então a gente tem que estar com a gente para poder encontrar com o outro. É, tem Sim. uma.
uma maneira que você trabalha bastante, que é essa escuta do corpo, né? De várias maneiras, né? Com as técnicas que você acessa o corpo e é um acesso em que o próprio corpo responde possíveis maneiras de você abordar aquela questão que está surgindo. E aí é interessante porque as pessoas que estão aqui assistindo a live, que de alguma maneira dançam, eu fico pensando como que essas técnicas também podem ser aplicadas na dança como uma maneira ao invés de trazer algum tema, ou até mesmo a gente pensar, até o próprio criador da dança, pensar num tema de maneira racional. Bom, eu queria muito trazer, por exemplo, eu tive um trabalho com dança que eu queria evocar minha ancestralidade através do corpo, através da dança, através das minhas memórias afetivas com meu pai que tinha falecido. Eu queria trazer isso através do meu corpo de uma maneira positiva, essas saudades, essas coisas. E aí eu racionalmente queria fazer isso, mas racionalmente, tipo, olha só, eu botando a mão na cabeça. Tá E aí certo. como é que eu perguntar para o meu próprio corpo o que ele quer como trabalho de dança, o que ele quer como a dança para ele nesse momento, ou o que ele quer construir como dança. E achei isso, enfim, eu tive essa ideia depois que a gente conversou, eu pensei como que isso pode ser aplicado na dança como um processo criativo para uma coreografia ou para um trabalho que tenha dança, mas que não precisa ser coreografado. Enfim, eu pensei muito nisso, não sei como é que você poderia falar sobre essa possibilidade. Que bom, que bom. Bom, a gente tem 2 minutos, então a gente vai para. Daqui a pouquinho o Instagram vai cortar a gente, e aí eu vou pedir para que vocês, por gentileza, possam ir para. Vocês vão lá acessar novamente, no mesmo lugar quando vocês entraram aqui, vocês vão entrar de novo, para a gente dar mais uma continuidade com umas 15 minutinhos. Tragam suas perguntas, seus compartilhamentos. E aí, ó, a Thaís colocou aqui: o trabalho de Geraldinho tem muito a ver com suas pesquisas, Ju. Ele é muito incrível e acho que tem bastante diálogo mesmo. E ela colocou aqui: ótima técnica para aplicar ao adolescente de casa. É verdade. Essa parceria que a gente tem com o planeta e a gente entender todas essas multidanças, multifacetas do movimento da gente sobre a calota do nosso planeta, né, que já é um mistério incrível a gente poder imaginar que está, né, num sistema solar, fora de um planeta, todo mundo com o pezinho grudado aqui, andando, né? Trem, caminhão, todo mundo aqui, ninguém está aí voando, né, na Via Láctea, mas a gente está acoplado a esse planeta, né? A gente está aqui visceralmente envolvidos com o corpo desse planeta. Então, existe uma teoria muito interessante, que é a teoria do Schumann. Ele leva um aparelho que faz uma afinação para instrumentos musicais e leva para. Vai cair? 15, 14. A gente vai para outra, pessoal. Eu falo na volta sobre a teoria Schumann, que identifica a gente como um ser envolvido com esse planeta.